Tem pessoas que até encontram alguém legal, mas mesmo assim não conseguem viver um relacionamento de um jeito saudável. Porque gostar de alguém é importante, claro, mas isso sozinho não resolve. Relacionamento não se vive só de sentimento. Vive de maturidade emocional, de clareza, de troca, de saber se escutar e saber escutar o outro. Quando a gente fala de amor de um jeito mais profundo, está falando também na nossa capacidade de nos conhecermos melhor. Porque convenhamos, às vezes o problema não é exatamente o outro. Às vezes, por exemplo, eu chego cansada, irritada, frustrada e começo a responder mal. Às vezes eu estou insegura e passo a interpretar tudo como uma rejeição. Às vezes eu quero atenção, acolhimento, cuidado, mas em vez de dizer isso com clareza, eu transformo em cobrança, ironia, silêncio ou até mesmo aquela cara amarrada. E se conhecer também ajuda a notar padrões. Tem pessoas que se apaixonam rápido demais e depois percebem que idealizaram. Tem pessoas que escolhem sempre quem não está disponível. Tem pessoas que entram numa relação sem se perguntar o que realmente querem com ela. Quando você percebe o seu padrão, você para de ficar refém dele e se liberta. Só que outro ponto é muito importante, é entender que um relacionamento bom não é aquele em que um adivinha o que o outro quer o tempo todo. Isso é fantasia, viu? E fantasia demais costuma trazer frustração. Relação saudável tem troca clara, tem pedido claro, tem espaço para duas subjetividades. Isso na prática muda tudo. Pensa numa cena simples. Você vai passar por uma situação difícil com a família ou no trabalho, enfim, e gostaria de apoio. Em vez de ficar esperando que a outra pessoa perceba sozinha, você fala: "Olha, isso vai ser puxado para mim. Eu queria que você fosse comigo." Isso é muito mais maduro, porque você não transforma a sua necessidade num teste de amor. Você reconhece o que sente, convida o outro a participar e a te ajudar. E aí entra uma coisa preciosa nos relacionamentos, a reciprocidade. Não no sentido de cobrança do tipo, eu fiz, então você tem que fazer, mas no sentido mais profundo, de reconhecer que os dois importam. O que eu preciso importa e que o outro precisa também. O meu desejo tem valor e o do outro também. Isso tira o casal daquela lógica infantil de disputa. Quem sofre mais, quem cede mais, quem tem mais razão, quem coloca a relação num lugar de construção. É por isso que relações mais saudáveis não são aquelas sem conflito, não. São aquelas em que o conflito não destrói o vínculo. Porque o casal vai aprendendo a conversar sem transformar diferença em ameaça. Vai aprendendo a negociar sem viver cada frustração como um abandono. E tem mais uma habilidade essencial nisso tudo que eu já vou falar. Mas antes disso, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, que nos próximos vídeos eu vou começar a falar sobre o que fazer para que ele sinta sua falta. Você não pode perder. Bom, então a outra habilidade essencial é saber cuidar das próprias emoções sem deixar que elas comandem tudo. Isso não significa reprimir o que sente, significa conseguir sentir sem se perder. Imagine a cena. Você manda uma mensagem e a pessoa demora para responder. Na mesma hora, a cabeça já começa. Pronto, eu fiz alguma coisa errada. Tem algo errado. Ele está estranho. Eu acho que ele não vai me ligar mais. Só que entre sentir a ansiedade e agir movida por ela, existe um espaço. Quando a pessoa desenvolve mais recurso interno, ela consegue dizer para si mesma: eu estou ansiosa agora, mas eu não preciso transformar isso numa cobrança imediata.
Parece simples, né? Mas isso salva muita relação, porque evita brigas desnecessárias, acusações precipitadas, interpretações catastróficas. E aos poucos a pessoa vai construindo uma segurança que não depende só da resposta imediata do outro, mas também da forma como ela consegue se sustentar emocionalmente. Isso vale até para os momentos dolorosos. Quando uma relação termina, por exemplo, não dá para fingir, né, que não dói. Dói muito. Mas existe diferença entre sofrer e se abandonar. Uma elaboração mais saudável permite viver a tristeza sem fazer da dor um impulso para se humilhar, implorar, invadir limites ou se destruir por dentro. A pessoa sente, atravessa, aprende e se reorganiza. Isso é força psíquica. Tem um exemplo muito bom para mostrar como essas três coisas, autoconhecimento, reciprocidade e força psíquica, funcionam juntas. Imagine alguém que diz que não quer um presente de aniversário. Essa acontece muito, eu acho que já aconteceu com você. Mas no fundo ela quer e depois fica profundamente chateada quando não recebe nada. Isso acontece muito, né? E o mais interessante é que o problema não está só no presente, está na dificuldade de reconhecer o próprio desejo e expressá-lo com clareza e lidar com a vulnerabilidade de pedir. Quando a pessoa se escuta de verdade, ela percebe: eu quero sim ser lembrado. Quando ela valoriza a reciprocidade, ela consegue dizer isso de um jeito claro e respeitoso. Não precisa ser um presente grande, nada grande, mas eu vou ficar feliz com o que você me der, com o que você lembrar de mim. Quando ela consegue lidar melhor com essa emoção, ela não transforma esse assunto nem em vergonha, nem em explosão e nem em briga. Olha quanta confusão poderia ser evitada só aí. No fundo, um relacionamento bom não nasce apenas da sorte de encontrar alguém compatível. Ele também nasce da capacidade de construir, junto com o outro, um espaço de verdade, respeito e amadurecimento. E essa é a parte mais esperançosa da história. Isso pode ser aprendido, isso pode ser desenvolvido, isso pode ser fortalecido ao longo da vida. A gente pode aprender a reconhecer melhor o que deseja, o que quer, pode aprender a escolher com mais consciência e clareza, pode aprender a lidar melhor com a frustração, com o ciúme, com a ansiedade e a expectativa, pode aprender a amar de um jeito menos impulsivo e mais inteiro. Então, talvez a pergunta não seja só como encontrar a pessoa certa. Talvez a pergunta seja também como eu posso me tornar alguém mais preparado para viver um relacionamento saudável. Porque muitas vezes é aí que o amor começa a dar mais certo. Olhe para a sua história afetiva com carinho e honestidade e se pergunte: o que em mim já amadureceu no amor e o que ainda precisa crescer?